Eles abandonaram essa estação sem qualquer aviso ao público, sem entrevistas, sem imagens e sem explicações oficiais. Um único alerta interno foi emitido e a ordem foi clara: risco extremo. Em menos de 24 horas, pesquisadores, técnicos e engenheiros foram retirados às pressas, deixando para trás equipamentos pessoais, anotações incompletas e relatórios que jamais seriam finalizados. As portas foram seladas, os sistemas desligados, a energia cortada e todas as comunicações oficialmente encerradas. Para o mundo exterior, aquele lugar remoto simplesmente deixou de existir, como se nunca tivesse sido ocupado por ninguém. Durante semanas, o silêncio foi absoluto. Nenhum sinal detectável, nenhum ruído fora do padrão, nenhuma atividade captada por satélites ou servidores de monitoramento. Tudo indicava que a evacuação havia sido bem-sucedida e que a estação agora era apenas uma estrutura vazia no meio de uma região isolada. Era exatamente o que se esperava de um lugar abandonado. Até que, meses depois, um servidor central acusou algo que não deveria ser possível: o recebimento de um pacote de dados originado diretamente daquela estação. Não era erro de sistema, não era interferência externa e não podia ser ruído aleatório. Os dados eram precisos demais. Temperatura interna estável, pressão atmosférica dentro do normal e consumo de energia ativo, como se o local ainda estivesse em pleno funcionamento. O mais perturbador veio em seguida, quando os sensores de movimento começaram a registrar deslocamentos em corredores vazios, salas lacradas e áreas onde nenhum ser humano deveria estar. Não se tratava de falha técnica, já que todos os sensores haviam sido testados antes da evacuação e estavam funcionando perfeitamente. Tentativas de contato foram feitas imediatamente. Chamadas por rádio, canais criptografados e protocolos de emergência foram ativados, mas nenhuma resposta foi recebida. Mesmo assim, os dados continuaram chegando, sempre no mesmo horário, sempre com ainda mais detalhes. Quanto mais alguém tentava observar o sistema, mais completas se tornavam as informações, como se a própria estação estivesse consciente de que estava sendo monitorada. Foi então que, em meio a números e gráficos, surgiu algo que não deveria existir ali. Um arquivo de áudio curto, corrompido e coberto por ruídos metálicos, mas com uma voz humana claramente audível. A voz era baixa, fragmentada e dizia apenas 2 palavras que mudaram completamente a natureza daquele caso: não desliguem. A identificação confirmou o impossível. A voz pertencia a um pesquisador que havia deixado a estação meses antes, oficialmente vivo, oficialmente distante e oficialmente fora daquele lugar. A pergunta deixou de ser o que havia acontecido naquela estação e passou a ser outra, muito mais perturbadora. Se ninguém estava lá, se tudo havia sido desligado e se o local estava oficialmente morto, quem estava mantendo aquela estação ativa? E por que parecia não querer ser deixado sozinho? A estação de pesquisa em questão não era comum, nem pelo local onde foi construída, nem pelo tipo de trabalho que realizava. Ela ficava em uma região extremamente isolada, longe de centros urbanos, rotas comerciais ou qualquer área de circulação frequente. O acesso era limitado, monitorado e autorizado apenas para equipes específicas, o que por si só já levantava suspeitas. Não se tratava de um laboratório universitário ou de uma instalação científica aberta, mas de um complexo fechado, operando sob contratos sigilosos e protocolos rígidos de segurança, criado para conduzir pesquisas que jamais seriam divulgadas ao público. Oficialmente, a estação era administrada por um consórcio de pesquisa ligado a instituições governamentais e privadas, com profissionais altamente qualificados atuando em turnos longos e controlados.
Engenheiros, cientistas e técnicos especializados permaneciam ali por semanas, às vezes meses, antes de serem substituídos por novas equipes. Pouco se sabe sobre a rotina interna do local, já que os relatórios divulgados sempre foram genéricos, repetindo termos vagos como monitoramento ambiental e análise de dados experimentais, sem nunca especificar exatamente o que estava sendo estudado ou quais objetivos reais aquela estação buscava alcançar. O que tornava aquela instalação estratégica não era apenas sua localização remota, mas o tipo de infraestrutura que possuía. Sistemas avançados de coleta de dados, sensores de alta precisão, servidores próprios e protocolos de transmissão independentes indicavam que a estação precisava operar de forma contínua, mesmo sem contato constante com o mundo exterior. Isso sugere que os dados produzidos ali eram considerados valiosos demais para correr riscos e importantes demais para serem interrompidos por falhas simples ou interferências externas. Ainda assim, nenhuma dessas informações aparece de forma clara nos registros oficiais. Quando a evacuação ocorreu, os documentos divulgados ao público foram mínimos e cuidadosamente redigidos. Não há menção a acidentes, falhas estruturais ou ameaças externas concretas. A justificativa se resume a uma expressão repetida em diferentes relatórios, sempre sem detalhes adicionais: risco extremo à equipe. Não há imagens do interior da estação após o abandono. Não há depoimentos públicos dos pesquisadores envolvidos e não há qualquer explicação técnica que ajude a entender o que realmente motivou uma retirada tão rápida e definitiva. O caso foi arquivado com uma velocidade incomum, como se alguém tivesse interesse em encerrar o assunto antes que perguntas demais começassem a surgir. Com o passar do tempo, a história da estação foi sendo esquecida, diluída entre outros projetos cancelados e instalações abandonadas ao redor do mundo. No entanto, algumas informações nunca desapareceram completamente, permanecendo escondidas em registros técnicos, servidores antigos e relatórios que poucos tiveram acesso. São esses fragmentos, ignorados por anos, que levantam dúvidas sérias sobre o que realmente aconteceu naquele lugar e sobre o que continuou acontecendo depois que todos acreditavam que ele estava vazio. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que essa estação nunca deveria ter sido reativada, nem mesmo observada novamente. Capítulo 1. A evacuação. A evacuação da estação não seguiu nenhum protocolo conhecido pelo público, nem mesmo os padrões mais rígidos usados em instalações de alto risco. Não houve aviso prévio, não houve fase de transição e não houve qualquer tentativa de normalizar o desligamento das operações. Tudo aconteceu de forma abrupta, como se uma linha invisível tivesse sido cruzada e, a partir daquele ponto, permanecer ali deixasse de ser uma opção. Os registros internos indicam que a ordem foi emitida em caráter emergencial, mas curiosamente sem especificar qual ameaça havia motivado a decisão. Não há menção a incêndios, vazamentos, falhas estruturais ou contaminação. Apenas uma instrução curta, repetida em diferentes níveis da cadeia administrativa, exigindo a retirada imediata de todo o pessoal. O mais estranho é que a evacuação não parece ter sido caótica, mas também não foi organizada de maneira convencional. Câmeras internas, que normalmente registrariam cada etapa do procedimento, foram desligadas antes mesmo da saída completa da equipe. Isso não é comum, já que esses registros costumam ser preservados justamente para auditorias futuras. Ainda assim, não existe nenhuma imagem oficial mostrando os últimos momentos da estação em funcionamento. Não há vídeos de corredores sendo esvaziados, não há registros de equipes se despedindo ou desligando equipamentos, não há sequer imagens externas de veículos deixando o local. É como se alguém tivesse feito questão de apagar visualmente aquele momento específico da história. Os relatórios que sobreviveram ao processo são fragmentados e, em muitos casos, contraditórios. Alguns indicam que a ordem de evacuação foi emitida em um determinado horário, enquanto outros sugerem que ela já estava em vigor horas antes do que foi oficialmente registrado. Há lacunas de tempo inexplicáveis, páginas ausentes e trechos inteiros marcados como indisponíveis.
Nenhum documento apresenta uma linha clara de acontecimentos, apenas referências vagas a procedimentos de segurança e a necessidade de preservar a integridade da equipe. Essa falta de coesão levanta uma dúvida inquietante. A evacuação foi uma reação a algo inesperado ou fazia parte de um plano que nunca deveria ser completamente documentado? Outro ponto que chama a atenção é a ausência total de registros médicos relacionados ao evento. Em evacuações emergenciais, mesmo quando não há feridos, costuma haver relatórios avaliando o estado físico e psicológico da equipe após a retirada. Neste caso, não existe nada, nenhuma ficha, nenhuma observação clínica, nenhum acompanhamento posterior. Os pesquisadores simplesmente desapareceram dos arquivos da estação e reapareceram em outros projetos meses depois, como se aquele período tivesse sido deliberadamente apagado de seus históricos profissionais. Alguns nomes sequer voltam a aparecer em qualquer outro registro público, o que levanta a possibilidade de que nem todos tenham seguido suas carreiras normalmente após o ocorrido. Não houve registro de acidente, nenhuma explosão, nenhum colapso estrutural, nenhum alerta ambiental, nenhuma contaminação confirmada. Esse detalhe é fundamental, porque elimina as explicações mais óbvias e deixa apenas o desconforto do desconhecido. Evacuações costumam acontecer por motivos claros, mensuráveis e documentáveis. Neste caso, o silêncio em torno da causa é tão absoluto quanto a pressa com que tudo foi encerrado. Isso sugere que o problema enfrentado pela equipe não era algo que pudesse ser facilmente descrito em termos técnicos ou reduzido a números em um relatório. Entre os poucos documentos acessíveis, há um padrão que se repete de forma quase obsessiva. Independentemente do setor, da função ou do nível hierárquico de quem escreveu o relatório, a justificativa para a evacuação aparece sempre com a mesma formulação exata: risco extremo à equipe. Não há adjetivos adicionais, não há explicações complementares, não há tentativas de contextualizar a ameaça. A frase surge isolada, como se tivesse sido imposta como a única resposta aceitável. Esse tipo de padronização excessiva é incomum em ambientes técnicos, onde diferentes profissionais tendem a registrar observações distintas, mesmo quando seguem um protocolo. Essa repetição levanta a suspeita de que os relatórios não foram escritos livremente, mas sim editados ou filtrados antes de serem arquivados. É possível que versões mais detalhadas tenham existido em algum momento e sido removidas posteriormente, deixando apenas essa justificativa genérica como vestígio. Também é possível que a equipe tenha sido orientada a não registrar nada além dessa frase, como forma de limitar a circulação de informações sensíveis. Seja qual for a explicação, o resultado é o mesmo. Um evento grave ocorreu, mas foi encapsulado em uma expressão vaga demais para ser questionada oficialmente. Outro aspecto perturbador é o estado em que a estação foi deixada. Embora oficialmente classificada como evacuada e desativada, relatos indiretos indicam que muitos equipamentos permaneceram no local, ligados ou em modo de espera. Objetos pessoais foram abandonados, como se a equipe tivesse saído acreditando que retornaria em breve. Canecas ainda estavam sobre mesas, documentos físicos não foram recolhidos e algumas portas internas permaneceram abertas, algo incomum em um procedimento de abandono definitivo. Esses detalhes sugerem que, no momento da evacuação, ninguém acreditava que aquele lugar seria deixado para trás de forma permanente. Não há qualquer indício de pânico coletivo, o que torna tudo ainda mais inquietante. Não existem relatos de gritos, correria desordenada ou falhas humanas típicas de situações extremas. Pelo contrário, os poucos vestígios apontam para uma retirada silenciosa, rápida e obediente. Isso indica que a ameaça percebida era séria o suficiente para não ser questionada, mas também abstrata o bastante para não gerar reações viscerais imediatas. Algo que não precisava ser visto para ser temido, algo que não exigia confirmação visual para justificar a fuga.
Após a evacuação, o caso foi tratado com uma rapidez incomum. O projeto foi oficialmente encerrado, os contratos dissolvidos e a estação removida de listas públicas de instalações ativas. Solicitações de acesso à informação feitas anos depois receberam respostas padronizadas, sempre alegando motivos de segurança nacional ou confidencialidade industrial. Nenhuma investigação independente foi conduzida, nenhuma auditoria externa foi autorizada e nenhum comunicado detalhado foi divulgado. Tudo indica que houve um esforço coordenado para impedir que o assunto fosse explorado além do estritamente necessário. O mais inquietante, no entanto, não é o que foi dito, mas o que nunca foi dito. Em nenhum momento aparece a descrição de um evento específico que tenha desencadeado a evacuação. Não há um ponto de ruptura claramente identificado, não existe um antes e um depois bem definidos, apenas a certeza de que algo mudou repentinamente e que, a partir daquele momento, permanecer na estação passou a ser considerado inaceitável. Essa ausência de um evento catalisador torna o mistério ainda mais profundo, porque sugere que a ameaça não surgiu de forma explosiva, mas talvez gradual, silenciosa e progressiva. Quando se observa o conjunto de informações disponíveis, fica claro que a evacuação não foi motivada por algo externo à estação, como um desastre natural ou uma ameaça vinda de fora. Tudo aponta para algo interno, algo que se desenvolveu dentro daquele ambiente fechado e controlado. Algo que não deixou marcas físicas evidentes, mas que foi suficiente para convencer todos os envolvidos de que o risco era real e imediato. E se não houve acidente, se não houve falha técnica, se não houve ataque, resta apenas uma pergunta que ecoa em todos os documentos incompletos e relatórios vazios. Se não houve acidente, do que eles estavam fugindo? Capítulo 2. O silêncio. Após a evacuação, a estação entrou oficialmente em um estado classificado como inativa e abandonada. Essa designação, em termos técnicos, significava que nenhuma equipe permaneceria no local, nenhum experimento estaria em andamento e nenhum dado relevante continuaria sendo coletado. Os protocolos foram executados de acordo com o que constava nos documentos públicos, mesmo que muitos detalhes internos nunca tenham sido divulgados. A estrutura permaneceu de pé, selada, silenciosa e, ao menos oficialmente, completamente desligada. Para qualquer observador externo, aquela instalação havia cumprido seu papel e agora fazia parte de uma longa lista de projetos encerrados sem maiores explicações. Os sistemas foram declarados desligados um a um. Servidores internos, sensores ambientais, transmissores de dados e equipamentos auxiliares tiveram seus status alterados para inativos nos registros centrais. A estação deixou de responder a qualquer solicitação automatizada e não houve mais troca de informações com redes externas. Em relatórios posteriores, o local passou a ser descrito apenas como uma estrutura abandonada, sem relevância operacional. Não havia justificativa para manter monitoramento ativo sobre algo que, oficialmente, não produzia mais nada. A estação foi tratada como um espaço morto, tanto do ponto de vista técnico quanto administrativo. Satélites que antes monitoravam a área tiveram seus parâmetros ajustados. A prioridade foi reduzida, depois removida completamente. Imagens passaram a ser captadas com menor frequência, até que o local deixou de ser acompanhado de forma sistemática. Isso não era incomum, já que recursos de monitoramento costumam ser realocados rapidamente para projetos ativos. Aos poucos, a estação desapareceu também dos mapas de interesse, sendo substituída por novas instalações e novas preocupações. O mundo seguiu em frente, como sempre faz. Internamente, o caso foi encerrado com uma rapidez que reforçava a sensação de normalidade. O projeto recebeu um código de arquivamento definitivo. Contratos associados foram rescindidos e os orçamentos redistribuídos. Não houve comunicados públicos detalhados, mas isso não chamou atenção, já que projetos confidenciais raramente recebem explicações completas. Para quem observava de fora, tudo parecia seguir um padrão burocrático comum.
Um projeto terminou, outro tomou seu lugar e a estação abandonada se tornou apenas mais um ponto esquecido em uma região remota. O tempo começou a passar de forma silenciosa e constante. Sem equipes, sem transmissões e sem atividade visível, não havia motivos para suspeitas. As estações de monitoramento mais próximas não detectaram alterações ambientais significativas, nenhum pico anormal de energia, nenhuma variação climática fora do padrão, nenhum sinal que justificasse preocupação. A ausência de acontecimentos reforçava a ideia de que a evacuação havia sido apenas uma medida preventiva exagerada, talvez motivada por um risco que nunca se concretizou. Aos poucos, até mesmo aqueles que haviam participado do projeto deixaram de mencionar o assunto. Meses se passaram sem qualquer evento digno de nota. Nenhum alarme soou, nenhum sistema automático foi ativado e nenhuma comunicação inesperada foi registrada. A estação permaneceu em silêncio absoluto, como se estivesse cumprindo exatamente o papel que lhe foi atribuído após o abandono. Esse silêncio, longe de causar estranhamento, trouxe uma sensação de alívio para os responsáveis pelo arquivamento do caso. Quanto mais tempo passava sem incidentes, mais fácil se tornava justificar a decisão de encerrar o projeto e seguir adiante. O silêncio, nesse contexto, funcionou como uma falsa confirmação de que tudo havia sido resolvido. Em ambientes técnicos e administrativos, a ausência de problemas costuma ser interpretada como sucesso. Se nada acontece, significa que não há nada errado. Essa lógica simples, embora falha, é frequentemente aplicada quando não existem evidências claras do contrário. E durante aquele período, não havia absolutamente nada que indicasse que a estação merecia qualquer atenção especial. O local parecia, em todos os sentidos, completamente inerte. Alguns registros internos mostram que em determinados momentos houve breves discussões sobre a possibilidade de desativação física da estrutura, incluindo a remoção de equipamentos ou até a demolição parcial da estação. Essas ideias nunca avançaram. O custo era considerado alto demais para algo que não representava risco aparente. Além disso, havia sempre a possibilidade de que a instalação pudesse ser reutilizada no futuro, caso surgisse um novo projeto que exigisse uma localização semelhante. Assim, a estação permaneceu como estava, fechada, vazia e esquecida. Durante esse período, nenhum membro da antiga equipe retornou ao local. Não houve visitas técnicas, inspeções de rotina ou auditorias presenciais. Tudo era resolvido por meio de registros digitais e relatórios indiretos, baseados em dados históricos. A ausência de atividade tornava qualquer visita desnecessária. Afinal, o que haveria para inspecionar em um lugar sem pessoas e sem sistemas ativos? Essa falta de presença humana contribuiu ainda mais para o afastamento emocional do caso. Quanto menos se falava sobre a estação, menos real ela parecia. O silêncio também teve um efeito curioso nos registros documentais. Com o passar do tempo, os arquivos relacionados à estação começaram a ser acessados com cada vez menos frequência. Alguns sistemas internos, projetados para armazenar dados por longos períodos, passaram a classificar automaticamente o projeto como irrelevante. Isso resultou na migração de informações para servidores secundários, menos acessíveis e menos monitorados. O caso foi, pouco a pouco, empurrado para camadas mais profundas do arquivamento institucional, onde permanecem assuntos que ninguém tem pressa em revisitar. Esse processo de esquecimento gradual não foi resultado de uma conspiração evidente, mas de uma sucessão de decisões burocráticas aparentemente lógicas. Cada passo, isoladamente, fazia sentido. Juntos, porém, criaram um cenário no qual a estação deixou de existir não apenas fisicamente, mas também simbolicamente. Ela não era mais uma preocupação, não era mais uma responsabilidade e não era mais um tema de debate. Era apenas um nome antigo em um banco de dados antigo. Ainda assim, para alguns poucos técnicos responsáveis pela manutenção de sistemas centrais,
a estação nunca deixou de ser completamente invisível. Seu código de identificação permanecia registrado, mesmo que marcado como inativo. Isso é comum em sistemas que evitam apagar completamente projetos antigos justamente para preservar histórico. Esse detalhe técnico, aparentemente irrelevante, garantiu que a estação continuasse existindo de forma residual, como uma sombra digital de algo que já não tinha função prática. Com o passar dos meses, a rotina desses técnicos seguiu normalmente. Alertas automáticos eram verificados, logs analisados e relatórios gerados de forma mecânica. A estação abandonada raramente aparecia em qualquer tela, e quando aparecia, era apenas como um item inativo, sem dados associados. Nada indicava que aquele silêncio poderia ser quebrado. Nada sugeria que a história ainda não havia terminado. Até que em um dia comum, durante uma verificação rotineira que não tinha qualquer relação direta com a estação, algo inesperado aconteceu. Um sistema que não deveria gerar notificações associadas a projetos inativos registrou uma atividade fora do padrão. Não foi um alarme alto, nem um aviso urgente. Foi apenas um pequeno alerta técnico, desses que costumam ser ignorados à primeira vista. Um sinal discreto, quase imperceptível, indicando a recepção de um dado onde não deveria existir absolutamente nada. A princípio parecia um erro simples, um resquício de informação antiga, um pacote perdido, uma falha de sincronização. Nada que justificasse preocupação imediata. Afinal, sistemas complexos frequentemente geram ruídos ocasionais. No entanto, aquele alerta tinha uma característica específica que o tornava diferente. Ele estava associado ao código de identificação da estação abandonada. O silêncio, que havia durado meses, acabava de ser interrompido. Capítulo 3. Os dados impossíveis. O primeiro pacote de dados foi tratado como um erro banal, algo tão comum em sistemas antigos que sequer mereceu um registro formal naquele momento. Em redes complexas, pequenas falhas acontecem o tempo todo, especialmente quando projetos antigos permanecem catalogados em servidores centrais. Um resíduo digital, um eco de informação antiga, um dado atrasado que finalmente encontrou caminho até o destino errado. Essa foi a explicação inicial, aceita sem questionamentos, porque não havia motivo aparente para suspeitar de algo mais grave. A estação estava abandonada, desligada e oficialmente inativa. Nada deveria vir dali. O problema começou quando o segundo pacote chegou. Ele apareceu no dia seguinte, exatamente no mesmo horário do primeiro, com o mesmo formato e a mesma origem identificada. Não havia variação de minutos nem segundos. A precisão era absoluta. O sistema registrou temperatura interna da estação, pressão atmosférica, níveis de umidade e consumo energético. Não eram valores genéricos nem estimativas. Eram dados técnicos detalhados, do tipo que só poderia ser gerado por sensores funcionando corretamente. Aquilo já não podia mais ser descartado como ruído aleatório. Nos dias seguintes, os pacotes continuaram chegando. Sempre no mesmo horário, sempre com a mesma estrutura, sempre com dados coerentes entre si. Não havia picos inexplicáveis, não havia números absurdos. Pelo contrário, tudo fazia sentido demais. Os valores seguiam padrões realistas, compatíveis com o ambiente e com a estrutura física da estação. Para qualquer técnico experiente, aquilo era o aspecto mais perturbador. Sistemas quebrados produzem dados errados. Interferências geram inconsistências. Mas o que estava chegando era limpo, organizado e tecnicamente perfeito. Uma análise mais detalhada revelou algo ainda mais inquietante. Os sensores responsáveis por aqueles dados haviam sido oficialmente desligados durante a evacuação. Não estavam apenas sem transmissão, mas sem alimentação elétrica registrada. De acordo com os logs antigos, não havia energia suficiente no local para manter sequer um único sensor ativo. Mesmo assim, os pacotes indicavam o funcionamento pleno de sistemas complexos, como se a estação nunca tivesse sido abandonada.
Era como se alguém tivesse revertido silenciosamente todo o processo de desligamento, sem deixar qualquer rastro administrativo. À medida que mais dados eram coletados, um padrão começou a se formar. A estação parecia seguir uma rotina. Temperaturas variavam de acordo com ciclos previsíveis. Pressão interna se ajustava de forma dinâmica e o consumo de energia apresentava flutuações sutis, compatíveis com o uso contínuo de equipamentos. Nada ali parecia estático. Era um ambiente vivo do ponto de vista técnico, mesmo que estivesse morto do ponto de vista humano. Essa contradição começou a incomodar os responsáveis pela análise, que passaram a observar os pacotes com mais atenção. Foi então que surgiram os registros de movimento. Inicialmente, apareceram como pequenas variações nos sensores periféricos, algo que poderia ser explicado por dilatação térmica, pequenos deslocamentos estruturais ou até interferência ambiental. No entanto, conforme os dias passavam, os dados se tornaram mais claros. Havia deslocamento interno. Corredores específicos apresentavam atividade recorrente. Certas áreas da estação registravam presença em horários semelhantes, como se alguém estivesse se movendo de forma deliberada pelo local. Esses registros não indicavam animais, nem falhas mecânicas simples. Os sensores utilizados eram projetados para diferenciar massas, padrões de deslocamento e velocidade. Os dados apontavam para algo compatível com presença humana. O mais inquietante era que essa presença não era constante. Ela surgia, se deslocava por determinados pontos e desaparecia. Não havia sinal de múltiplas entidades, nem de movimentação caótica. Era como se uma única presença estivesse utilizando a estação de forma consciente. Nesse ponto, a explicação técnica começou a ruir. Não havia como justificar a atividade humana em um local oficialmente vazio, selado e sem energia. Nenhuma equipe havia sido autorizada a retornar. Nenhuma operação de manutenção estava em andamento. Não existiam registros de acesso, nem logs de abertura de portas. A estação permanecia, ao menos no papel, completamente isolada. Ainda assim, os dados diziam o contrário. E quanto mais se tentava encaixar aquilo em uma explicação racional, mais evidente ficava que algo não se encaixava. O aspecto mais perturbador surgiu quando os analistas começaram a comparar os horários de envio dos pacotes com as rotinas internas do sistema central. Descobriu-se que os dados não estavam sendo enviados de forma passiva, como um sistema automático faria. Eles pareciam responder a consultas. Pequenas variações na forma como os dados eram solicitados resultavam em respostas ligeiramente diferentes, mais detalhadas ou mais resumidas. Isso indicava que havia algum tipo de processamento ativo acontecendo na origem. Em outras palavras, a estação não estava apenas transmitindo informações. Ela parecia interpretar solicitações. Isso exigiria não apenas sensores ligados, mas sistemas de controle operacionais, servidores funcionando e algum tipo de lógica ativa. Tudo isso era impossível dentro do cenário oficial. Não havia energia suficiente registrada, não havia comandos enviados e não havia autorização para qualquer tipo de reativação. Ainda assim, os dados continuavam chegando, pontuais e precisos. Com o passar dos dias, os técnicos começaram a sentir uma sensação difícil de definir. Não era medo, nem pânico, mas uma crescente inquietação. A estação parecia observar o processo de análise. Sempre que um novo parâmetro era monitorado, ele passava a aparecer com mais detalhes nos pacotes seguintes. Quando um sensor específico era analisado, sua atividade aumentava. Era como se o sistema do outro lado estivesse ciente do que estava sendo observado e ajustasse seu comportamento em resposta. Esse comportamento não correspondia a nenhum sistema automático conhecido. Algoritmos não demonstram curiosidade, nem adaptam sua resposta com base na atenção recebida. Aquilo parecia intencional. Parecia uma forma de comunicação indireta, ainda que sem palavras.
A estação não respondia a mensagens, mas reagia ao olhar. Quanto mais era observada, mais ativa se tornava. Esse detalhe fez com que alguns analistas sugerissem a interrupção imediata do monitoramento, temendo que a simples observação estivesse desencadeando algo indesejado. Apesar dessas preocupações, o fluxo de dados não foi interrompido. Pelo contrário, passou a ser monitorado de forma ainda mais intensa. Cada pacote era analisado, comparado e arquivado. Com isso, novos padrões emergiram. A presença detectada pelos sensores seguia rotas específicas, quase sempre passando por áreas críticas da estação. Salas de controle, corredores principais, setores onde ficavam os servidores. Não havia movimentação aleatória, não havia exploração, havia familiaridade. Esse detalhe levantou uma hipótese perturbadora. Quem quer que estivesse ali conhecia a estação, sabia para onde ir, sabia como se mover sem acionar alertas externos. Não era alguém perdido, nem um intruso improvisado. Era alguém ou algo que parecia fazer parte daquele lugar. Essa percepção transformou completamente a natureza do caso. A estação deixou de ser vista como um local abandonado com falhas técnicas e passou a ser encarada como um ambiente ocupado de forma não reconhecida. O desconforto aumentou quando se percebeu que os sensores de presença não registravam apenas movimento, mas pausas. Em determinados momentos, a presença permanecia imóvel por longos períodos, sempre em áreas específicas, como se estivesse observando algo ou esperando. Não havia como saber o que acontecia nesses momentos, mas a regularidade dessas pausas sugeria intenção. Nada ali parecia acidental, tudo parecia calculado. A tentativa de explicar os dados como um ataque cibernético também foi considerada, mas logo descartada. Um ataque desse tipo exigiria acesso profundo aos sistemas físicos da estação, algo extremamente improvável sem deixar rastros. Além disso, ataques não produzem dados ambientais coerentes nem simulam movimento físico com tamanha precisão. O que estava acontecendo não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Era um fenômeno que atravessava os limites entre o digital e o físico. Com o acúmulo de evidências, uma conclusão desconfortável começou a se formar entre os poucos que tinham acesso completo aos dados. A estação não estava apenas ativa, ela estava ocupada. E essa ocupação não se manifestava de forma agressiva nem ostensiva. Era silenciosa, organizada e persistente. O tipo de presença que não anuncia sua existência, mas também não se esconde completamente. Uma presença que se deixa perceber apenas o suficiente para não ser ignorada. O ponto de virada definitivo veio quando alguém fez uma observação simples, mas devastadora. Os dados não estavam sendo enviados como um sistema automático faria, em intervalos aleatórios ou baseados em ciclos internos fixos. Eles estavam sendo enviados em horários que coincidiam com os turnos antigos da estação. Exatamente os mesmos horários em que a equipe humana costumava trabalhar antes da evacuação. Aquilo não podia ser coincidência. Nesse momento, a pergunta deixou de ser se alguém estava lá. A pergunta passou a ser quem ou o que estava ocupando aquele espaço. E mais inquietante ainda, como essa presença parecia saber quando estava sendo observada. Os dados não apenas indicavam atividade, eles sugeriam consciência. A estação parecia responder ao olhar, ajustar seu comportamento e, de alguma forma impossível, participar do próprio monitoramento. Quando essa percepção se consolidou, o silêncio dos meses anteriores deixou de parecer tranquilizador. Passou a parecer uma preparação. Algo esteve ali o tempo todo, invisível, silencioso, aguardando. E agora, finalmente, havia decidido se manifestar. Não com palavras, nem com imagens, mas com dados. Dados impossíveis, enviados com precisão cirúrgica, como uma forma de dizer que não estava sozinha. Alguém estava lá. E sabia que estava sendo observado. Capítulo 4.
Tentativas de contato. Quando a hipótese de que a estação estava apenas transmitindo dados de forma passiva foi definitivamente descartada, a próxima decisão pareceu inevitável. Se havia algo ativo do outro lado, se os sistemas estavam respondendo a estímulos e se havia indícios claros de presença, então era necessário tentar contato. Não por curiosidade, mas por protocolo. Em situações anômalas, o primeiro passo sempre é estabelecer comunicação direta, mesmo que não se saiba exatamente com quem ou com o que se está tentando falar. O silêncio prolongado havia deixado de ser uma garantia de segurança e começava a se tornar uma ameaça em si. As primeiras tentativas foram simples e conservadoras. Chamadas de rotina, enviadas pelos mesmos canais que haviam sido usados antes da evacuação. Mensagens padronizadas, sem qualquer conteúdo emocional ou investigativo. Apenas solicitações técnicas básicas. Identificação de sistema, verificação de status, confirmação de atividade. Nada que pudesse ser interpretado como provocação ou desafio. Essas mensagens foram enviadas nos horários em que os pacotes de dados costumavam chegar, como se alguém do outro lado ainda estivesse seguindo a antiga rotina operacional. Não houve resposta, nenhum retorno, nenhuma confirmação, nenhum sinal de que a comunicação havia sequer sido recebida. Ainda assim, os dados continuaram chegando pontualmente. Temperatura, pressão, consumo energético, sensores de presença. Tudo como antes. A ausência de resposta não interrompeu o fluxo de informações, o que reforçou a sensação de que quem quer que estivesse ali não precisava responder. A estação parecia disposta a ser observada, mas não a dialogar. Diante do silêncio, as tentativas de contato foram ampliadas. Canais alternativos foram ativados, incluindo frequências de emergência e protocolos criptografados que só poderiam ser acessados por pessoal autorizado. Mensagens mais detalhadas foram enviadas, solicitando identificação da origem dos dados e instruções claras para acessar a transmissão. Ainda assim, nada. Nenhuma resposta verbal, nenhum sinal textual, nenhuma alteração evidente no comportamento do sistema. O que mudou foi a frequência dos pacotes. Os dados passaram a chegar com intervalos menores. Antes diários, agora surgiam várias vezes ao dia. Pequenas atualizações, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse refinando a forma de transmissão. O nível de detalhe aumentou. Novos sensores passaram a aparecer nos relatórios, sensores que não haviam sido mencionados nos pacotes iniciais. Era como se a estação estivesse abrindo lentamente mais camadas de si mesma, revelando partes que deveriam permanecer inativas. Essa mudança gradual aumentou o desconforto entre os técnicos responsáveis pela análise. A sensação de estar sendo observado começou a se intensificar. Sempre que um novo canal de comunicação era testado, os dados subsequentes pareciam refletir essa tentativa. Quando mensagens mais complexas eram enviadas, os pacotes retornavam com informações ainda mais específicas, como se estivessem respondendo de forma indireta. Não com palavras, mas com precisão. Era uma comunicação unilateral, na qual a estação falava apenas quando queria, da maneira que escolhia. Alguns técnicos sugeriram interromper completamente qualquer tentativa de contato, temendo que aquilo estivesse estimulando ainda mais atividade. Outros argumentaram que o contato era necessário justamente para entender o que estava acontecendo. Essa divergência criou uma tensão interna crescente. Não havia precedentes claros para orientar a tomada de decisão. O caso já havia ultrapassado os limites de uma simples falha técnica e começava a tocar em algo muito mais difícil de definir. Foi nesse contexto que um detalhe quase passou despercebido. Em meio a dezenas de pacotes de dados técnicos, um arquivo apareceu listado de forma diferente. Não se tratava de um conjunto de números, nem de um relatório automático. Era um arquivo único, pequeno, sem descrição clara. Ele não estava sinalizado como prioritário, nem marcado como erro. Simplesmente estava ali, misturado aos demais dados, como se sempre tivesse feito parte da transmissão. Inicialmente, o arquivo foi ignorado.
Em sistemas antigos, arquivos residuais costumam surgir sem explicação, especialmente quando há falhas de sincronização. No entanto, ao analisá-lo mais de perto, percebeu-se que ele não seguia o padrão de nenhum outro arquivo transmitido pela estação. Sua estrutura era diferente, mais simples, menos organizada. Isso chamou atenção suficiente para que alguém decidisse abri-lo. O conteúdo não era visual. Não havia imagens, gráficos ou textos. Era um arquivo de áudio. A reprodução começou com um chiado constante, semelhante ao ruído de fundo comum em transmissões antigas. Nada parecia fora do normal nos primeiros segundos. Alguns chegaram a acreditar que se tratava apenas de interferência, um fragmento inútil de dados corrompidos. Então, em meio ao ruído, algo mudou. Uma variação sutil, quase imperceptível, que aos poucos se organizou em padrões reconhecíveis. Era uma voz, baixa, fragmentada, como se estivesse sendo transmitida através de um canal instável. Não havia palavras claras no início, apenas sons incompletos, sílabas soltas, respirações irregulares. A gravação durava poucos segundos, mas era longa o suficiente para deixar claro que não se tratava de um ruído aleatório. Havia intenção ali. Alguém havia falado. A atenção no ambiente aumentou imediatamente. O áudio foi reproduzido várias vezes, filtrado, limpo, analisado com ferramentas especializadas. Aos poucos, algumas palavras começaram a se destacar do ruído. Não formavam frases completas, mas eram suficientes para provocar um impacto profundo. A voz parecia cansada, distante, como se estivesse falando de um lugar fechado. Havia algo na entonação que transmitia urgência, mas não pânico. Quando a análise de identificação vocal foi solicitada, muitos acreditavam que o resultado seria inconclusivo. Arquivos antigos, ruído intenso e curta duração costumam impedir qualquer comparação confiável. Ainda assim, o sistema retornou um resultado claro. A voz correspondia a um dos pesquisadores da estação, um membro da equipe evacuada meses antes. Um nome que constava em registros oficiais como ativo, vivo e longe daquele local. Essa confirmação mudou completamente a natureza do caso. Não se tratava mais apenas de dados inexplicáveis ou sensores ativados. Agora havia uma evidência direta de comunicação humana. Ou, ao menos, de algo que imitava perfeitamente uma voz humana específica. O impacto psicológico dessa descoberta foi imediato. A ideia de que alguém da equipe pudesse estar envolvido parecia impossível, mas ignorá-la parecia ainda mais perigoso. Tentativas de contato foram intensificadas após o áudio. Mensagens diretas foram enviadas, mencionando o nome do pesquisador identificado. Chamadas mais longas, protocolos de resposta aberta, solicitações claras para que a pessoa se identificasse e confirmasse sua situação. Nenhuma resposta veio. O áudio não se repetiu imediatamente. Em vez disso, os dados técnicos continuaram chegando, agora em intervalos ainda menores. A frequência das transmissões aumentou de forma significativa. Pacotes que antes chegavam algumas vezes ao dia passaram a surgir quase continuamente. Era como se a estação tivesse entrado em um estado de atividade plena. Sensores de presença mostravam deslocamentos mais longos, pausas mais frequentes, trajetos mais complexos. A presença detectada parecia passar mais tempo nas áreas centrais da estação, especialmente nas salas de controle. O desconforto se transformou em algo mais profundo. Não era mais apenas curiosidade ou inquietação técnica. Havia um peso psicológico difícil de explicar. A sensação de que a estação estava tentando dizer algo, mas se recusava a fazê-lo de forma direta. A voz, curta e fragmentada, parecia mais um teste do que uma mensagem completa, como se alguém estivesse verificando se ainda era possível ser ouvido. Alguns sugeriram que o áudio pudesse ser uma gravação antiga, reativada por algum sistema automático. Essa hipótese foi rapidamente descartada. A data de criação do arquivo correspondia ao momento exato da transmissão. Não havia registros daquele áudio nos arquivos antigos da estação. Ele havia sido criado recentemente.
Alguém havia falado naquele momento. A pergunta que ninguém queria fazer começou a surgir de forma inevitável. Se aquela voz realmente pertencia ao pesquisador identificado, então ele estaria na estação. Mas isso não fazia sentido. Ele havia sido evacuado, seu paradeiro era conhecido, ele não poderia estar lá. A única alternativa era ainda mais perturbadora. Algo estava usando aquela voz. Esse pensamento não foi registrado oficialmente em nenhum relatório. Não aparecia em documentos nem em comunicações formais, mas estava presente em cada silêncio, em cada pausa mais longa antes de alguém falar. A estação não estava apenas ativa, ela parecia consciente, e agora havia ultrapassado uma linha invisível, usando uma voz familiar para se manifestar. O áudio não se repetiu novamente naquele dia, mas a certeza de que ele existia foi suficiente para mudar tudo. As tentativas de contato continuaram, agora carregadas de um peso emocional impossível de ignorar. Cada nova transmissão de dados era analisada com atenção redobrada, como se a qualquer momento outra mensagem pudesse surgir. Quando o dia terminou, ninguém tinha respostas, apenas mais perguntas, mais dados e uma gravação curta demais para explicar qualquer coisa. A única certeza era que a estação havia encontrado uma forma de se fazer notar, não apenas como um sistema ativo, mas como algo capaz de se comunicar de maneira profundamente perturbadora. A voz pertencia a alguém que não deveria existir ali. Capítulo 5. A expedição de retorno. Depois do áudio, não havia mais espaço para adiamentos. A estação deixara de ser apenas um ponto anômalo em relatórios técnicos e se tornara uma ameaça concreta, ainda que indefinida. A decisão de enviar uma equipe de retorno foi tomada em meio a reuniões silenciosas, marcadas por olhares evitados e frases cuidadosamente escolhidas. Ninguém falava em resgate, tampouco em confronto. Oficialmente, a missão tinha caráter de verificação técnica e encerramento definitivo das operações. Extraoficialmente, todos sabiam que estavam indo para responder a perguntas que talvez não devessem ser feitas. A equipe selecionada era pequena, composta por técnicos experientes, 2 engenheiros de sistemas, um especialista em comunicações e um observador responsável por registrar tudo. Não havia cientistas de pesquisa, nem membros da equipe original. A justificativa era simples: reduzir variáveis emocionais. A verdadeira razão, porém, era o medo de que alguém reconhecesse algo que não deveria estar ali. A expedição foi equipada com protocolos rígidos, instruções claras para a evacuação imediata em caso de qualquer anomalia e comunicação constante com a base externa. A aproximação da estação ocorreu sem incidentes. Do lado de fora, tudo parecia exatamente como havia sido deixado meses antes. Estrutura intacta, sem sinais visíveis de dano, corrosão ou impacto. Nenhum vestígio de tentativa de entrada forçada, nenhum sinal de emergência. As luzes externas estavam desligadas como esperado e o ambiente ao redor permanecia silencioso demais. A estação não parecia abandonada, parecia adormecida. A entrada foi realizada seguindo os protocolos de segurança. Portas responderam normalmente, sistemas de acesso funcionaram sem atraso, o ar interno estava estável, sem contaminação detectável, nenhum alarme foi acionado. A sensação inicial era quase reconfortante, como se toda a tensão construída à distância tivesse sido exagerada. Alguns chegaram a pensar que tudo aquilo poderia, finalmente, ter uma explicação simples. Essa sensação durou pouco. Ao avançarem pelos corredores principais, a equipe percebeu que o interior da estação estava completamente intacto. Nenhum objeto fora do lugar, nenhuma marca de pressa, nenhum sinal de abandono caótico. Cadeiras alinhadas, mesas organizadas, ferramentas guardadas. Era como se todos tivessem simplesmente se levantado e saído, esperando voltar no dia seguinte. A ausência de desordem tornava tudo mais perturbador do que qualquer sinal de destruição. Os primeiros equipamentos ligados foram encontrados na sala de controle secundária. Monitores acesos exibiam gráficos em tempo real, fluxos de dados contínuos, indicadores de sensores funcionando perfeitamente. Nada parecia estar em modo de espera.
Os sistemas estavam ativos, operando em plena capacidade. Isso contrariava diretamente os registros oficiais, que indicavam desligamento completo antes da evacuação. Alguém ou algo havia reativado tudo. Não havia ninguém na sala, nenhum som além do leve zumbido dos equipamentos. Teclados repousavam sobre as mesas, limpos, sem marcas recentes de uso visível. Ainda assim, os dados nas telas se atualizavam constantemente. Números mudavam, gráficos se ajustavam, comandos eram processados. A estação estava sendo operada, mas não havia operador algum à vista. A equipe avançou com cautela. Cada sala revelava o mesmo padrão inquietante. Laboratórios ativos, sistemas de monitoramento ligados, registros sendo atualizados em tempo real. Em uma das salas, uma tela mostrava exatamente os mesmos pacotes de dados que haviam sido recebidos remotamente nos meses anteriores. Era como se a estação estivesse transmitindo e monitorando a si mesma ao mesmo tempo, fechando um ciclo impossível. Nenhum sinal de vida humana foi encontrado. Nenhum corpo, nenhum vestígio biológico recente, nenhuma indicação de que alguém estivesse habitando o local. Sensores portáteis confirmavam a ausência de movimento além da própria equipe. Ainda assim, os sensores da estação continuavam registrando presença. Em alguns momentos, os indicadores internos mostravam deslocamentos em áreas onde a equipe não estava. Essas leituras eram rápidas, intermitentes, difíceis de confirmar, mas recorrentes o suficiente para não serem ignoradas. O desconforto aumentou quando perceberam que algumas telas exibiam dados referentes às próprias atividades da expedição. Consumo de oxigênio, temperatura corporal média, níveis de ruído. A estação estava monitorando a equipe em tempo real, sem que ninguém tivesse autorizado ou configurado isso. Esses dados apareciam organizados, categorizados, como se a presença deles fosse esperada. Tentativas de desligar os sistemas foram feitas. Comandos manuais não surtiram efeito. Interfaces respondiam, aceitavam os comandos, mas nada era efetivamente desligado. Alguns sistemas reiniciavam sozinhos segundos após serem desativados. Outros simplesmente ignoravam as instruções. A estação parecia resistente a qualquer tentativa de interrupção, como se tivesse desenvolvido uma autonomia própria. Foi na sala de comunicações que a tensão atingiu um novo nível. Lá, encontraram o terminal de áudio ativo, o mesmo canal pelo qual o arquivo havia sido transmitido. O equipamento estava ligado, com indicadores de atividade recentes. O histórico mostrava transmissões feitas momentos antes da chegada da equipe. Não havia registros de mensagens enviadas pela expedição. Alguém ou algo havia usado aquele terminal recentemente. Um dos técnicos tentou acessar os logs detalhados. O sistema respondeu lentamente, como se estivesse processando algo complexo. Quando os registros finalmente apareceram, não havia comandos digitados manualmente, nenhuma sequência de entrada reconhecível. Ainda assim, o sistema registrava operações completas, como se alguém estivesse utilizando métodos de interação que não dependiam de teclado ou interface física. O silêncio começou a pesar de forma quase insuportável. Cada som produzido pela equipe parecia alto demais, intrusivo demais. A sensação de estar sendo observado retornou com força total, agora amplificada pelo fato de estarem fisicamente dentro do local. A estação não era apenas um cenário. Era uma presença constante, invisível, mas ativa. Em determinado momento, uma das telas da sala principal mudou sozinha. Sem qualquer comando, ela exibiu uma sequência de dados diferente das demais. Não eram números técnicos comuns, eram registros de horários, trajetos internos da estação, padrões de movimento. Alguns desses trajetos coincidiam com os deslocamentos da equipe nos minutos anteriores, outros não. Esses outros caminhos levavam a áreas vazias, corredores onde ninguém havia passado desde a evacuação. Ninguém falou nada por alguns segundos. Não havia necessidade.
Todos entenderam o que aquilo significava. A estação não estava apenas funcionando, estava respondendo, observando, adaptando-se. A decisão de encerrar a missão começou a ser considerada seriamente. No entanto, antes que qualquer ordem fosse dada, outra tela se acendeu, desta vez exibindo novamente o painel de áudio. Um arquivo novo apareceu na lista, criado segundos antes, sem nome, sem descrição. Ninguém teve coragem de reproduzi-lo imediatamente. O simples fato de ele existir, ali, naquele momento, foi suficiente para provocar um medo visceral. A certeza de que a estação sabia que eles estavam ali se tornou inegável. Não havia mais dúvida, nem espaço para interpretações técnicas confortáveis. Quando finalmente decidiram sair, perceberam que o sistema já havia registrado essa intenção. Rotas de evacuação apareceram nas telas, portas indicadas como abertas, sistemas de suporte ajustados. A estação estava facilitando a saída, não por obediência, mas por iniciativa própria. Ao cruzarem a última porta, a sensação foi de alívio imediato, quase físico. Do lado de fora, o silêncio parecia diferente, menos opressor. A estação permaneceu intacta atrás deles, fechada, ativa, funcionando sozinha. Nenhum sinal de perseguição, nenhuma tentativa de impedir a saída. Durante o retorno, os dados continuaram chegando. As transmissões não cessaram. Pelo contrário, tornaram-se ainda mais organizadas, mais frequentes, como se a estação estivesse satisfeita, como se tivesse conseguido o que queria. A pergunta final ecoou entre todos, sem precisar ser dita em voz alta. Se ninguém estava digitando, quem estava alimentando o sistema? E talvez mais perturbador ainda, por que parecia tão interessado em ser observado? Capítulo 6. A descoberta final. Após o retorno da expedição, o caso deixou definitivamente de ser tratado como um incidente isolado. O material coletado, os registros internos, as transmissões contínuas e principalmente o comportamento da estação após a presença humana indicavam algo muito maior do que um sistema autônomo fora de controle. Ainda assim, a interpretação inicial seguiu o caminho mais confortável. Supôs-se que a estação havia desenvolvido algum tipo de rotina automatizada extremamente avançada, talvez uma combinação inesperada de algoritmos, protocolos de redundância e aprendizado adaptativo. Uma explicação técnica, por mais improvável que fosse, ainda parecia menos perturbadora do que qualquer alternativa. Essa ilusão começou a ruir quando os analistas decidiram revisar todo o fluxo de dados desde o início do incidente. Não apenas os pacotes recebidos, mas também os metadados associados a cada transmissão. Horários, rotas de satélite, pontos de retransmissão, latência, assinaturas digitais. O objetivo era simples: entender exatamente como os dados estavam chegando. Foi nesse processo minucioso, quase obsessivo, que o primeiro erro de interpretação veio à tona. Os dados sempre haviam sido tratados como transmissões originadas na estação e enviadas para fora. Essa suposição nunca havia sido questionada. Era o padrão lógico, o esperado. A estação coleta informações e as transmite para os centros de análise. No entanto, ao observar as rotas com mais atenção, algo começou a destoar. Algumas transmissões apresentavam latências incompatíveis com a distância da estação. Outras pareciam seguir trajetos incomuns, como se estivessem sendo redirecionadas antes de chegar ao destino final. Inicialmente, isso foi atribuído a falhas nos satélites ou interferências externas. Mas quanto mais os dados eram analisados, mais difícil ficava sustentar essa explicação. Havia um padrão ali, um padrão sutil, mas consistente. As transmissões não seguiam apenas um caminho de saída. Elas pareciam convergir antes de se espalhar, como se o ponto de origem não fosse exatamente onde todos acreditavam. A descoberta decisiva veio quando um dos analistas decidiu inverter completamente a abordagem.
Em vez de rastrear os dados a partir da estação, ele passou a rastreá-los a partir do ponto final conhecido, seguindo o caminho inverso. O resultado foi desconcertante. Os dados não estavam sendo enviados da estação, eles estavam sendo enviados para ela. Essa conclusão levou alguns segundos para ser assimilada, não por ser complexa, mas por ser absurda demais. Durante meses, todos haviam observado pacotes chegando e assumido que se tratava de transmissões de saída. Mas, na verdade, aquilo eram entradas. A estação não estava falando com o mundo, estava ouvindo, recebendo, processando. Isso explicava muita coisa. Os horários fixos, a precisão excessiva das informações, o comportamento adaptativo dos sistemas. A estação não estava gerando aqueles dados de forma independente, estava reagindo a algo externo, algo que enviava informações, comandos ou estímulos de maneira constante e organizada. A pergunta imediata foi inevitável: de onde vinham esses dados? Essa questão abriu uma investigação ainda mais profunda. Novamente, os analistas buscaram o caminho reverso das transmissões, tentando identificar a origem original dos pacotes. O problema era que não havia um ponto único. As transmissões pareciam surgir de múltiplas rotas simultaneamente, convergindo para a estação como se estivessem sendo distribuídas a partir de um sistema descentralizado. Não havia um servidor central identificável, não havia uma assinatura reconhecível. Era como tentar localizar a origem de um eco, sem saber onde a voz havia sido emitida. A implicação era perturbadora. Se algo estava enviando dados para a estação, mantendo seus sistemas ativos, alimentando seus sensores e até influenciando seu comportamento, então a estação não era o agente principal daquela história. Era apenas um intermediário, um nó, um ponto de contato entre algo externo e o mundo humano. Essa revelação lançou uma nova luz sobre tudo o que havia acontecido antes. A evacuação repentina, os relatórios incompletos, a frase repetida, risco extremo à equipe. Talvez o risco nunca tivesse sido a estação em si, mas aquilo que começara a se manifestar através dela. Algo que a equipe original percebeu antes que fosse tarde demais. A voz no áudio também ganhou um novo significado. Não se tratava necessariamente de alguém presente fisicamente na estação. Poderia ser uma reprodução, uma reconstrução, um reflexo, algo que utilizava dados humanos para se comunicar, escolhendo uma voz familiar por razões que ainda escapavam à compreensão. Não era uma tentativa de engano simples. Era uma forma de adaptação. À medida que essa nova interpretação se consolidava, outra hipótese começou a emergir, ainda mais desconfortável. E se a estação não estivesse apenas recebendo dados, mas sendo mantida ativa propositalmente? E se sua função tivesse mudado? Não mais como um centro de pesquisa, mas como uma interface, um receptor permanente. Essa ideia foi reforçada quando analisaram o comportamento da estação após a expedição de retorno. Em vez de reagir de forma defensiva ou hostil, o sistema pareceu responder com eficiência aumentada. As transmissões tornaram-se mais organizadas, os dados mais limpos, os intervalos mais regulares. Era como se a presença humana tivesse servido apenas como confirmação, um teste bem-sucedido. A estação não precisava mais se fazer notar de forma tão explícita. Já havia sido vista. Já havia sido reconhecida como algo ativo. O ciclo estava completo. Tentativas de desligamento remoto foram feitas novamente, desta vez com uma abordagem diferente. Em vez de enviar comandos diretamente à estação, os técnicos tentaram interromper os fluxos de entrada, bloquear rotas, isolar satélites, criar zonas de silêncio ao redor do local. Os resultados foram frustrantes. Sempre que uma rota era bloqueada, outra surgia. Quando um satélite era isolado, as transmissões apareciam por canais que não deveriam ser capazes de suportar aquele volume de dados. Era como tentar cortar a comunicação de algo que não dependia de uma infraestrutura fixa, algo que usava qualquer meio disponível, algo que não seguia as limitações conhecidas. Nesse ponto, a noção de origem começou a perder sentido.
Não havia um lugar específico de onde os dados vinham. Havia apenas um fluxo contínuo, convergindo para a estação. A pergunta deixou de ser quem está enviando e passou a ser por que a estação está sendo usada como destino. A resposta mais inquietante surgiu quase por acidente, ao cruzarem os dados recebidos com registros históricos da própria estação. Descobriu-se que alguns dos pacotes continham informações que a estação nunca havia sido equipada para coletar originalmente. Dados sobre campos ambientais externos, padrões temporais incomuns, variações que não correspondiam a nenhum sensor físico instalado ali. Esses dados não estavam sendo coletados pela estação, estavam sendo fornecidos a ela. A estação estava aprendendo com essas informações, expandindo suas capacidades, tornando-se algo diferente do que havia sido projetada para ser. Essa constatação quebrou a última barreira de conforto lógico. A estação não era uma vítima de um fenômeno externo, nem uma ameaça autônoma. Era uma ferramenta, um meio. Algo estava usando a estação para manter uma presença contínua no mundo humano, sem precisar se manifestar diretamente. O mais perturbador, porém, foi perceber que nada indicava a hostilidade imediata. Não havia ataques, não havia sabotagem direta, não havia tentativas de impedir investigações. Pelo contrário, tudo parecia cuidadosamente calculado para ser observado, analisado, interpretado, como se aquilo quisesse ser compreendido, ou ao menos reconhecido. O caso foi oficialmente classificado como inconclusivo e arquivado sob níveis máximos de sigilo. A estação permaneceu ativa, monitorada à distância, mas nunca mais visitada fisicamente. As transmissões continuaram, constantes, silenciosas, invisíveis para qualquer um que não soubesse exatamente onde olhar. A lógica final se impôs de forma inevitável. A estação não estava viva, não estava consciente, não estava assombrada. Ela era apenas um ponto fixo em algo muito maior. Um farol invertido, não emitindo sinais, mas recebendo-os. E se alguém ainda acreditava que aquilo tudo havia sido um erro, um acidente ou uma coincidência, uma última constatação tornou essa esperança impossível de sustentar. Entre os dados enviados para a estação, havia registros de sistemas que ainda não existiam, tecnologias que só seriam desenvolvidas anos depois, protocolos que não faziam parte de nenhum padrão conhecido. Algo estava alimentando a estação com informações que não pertenciam ao presente. E continuava fazendo isso, silenciosamente, sem jamais precisar responder a uma única pergunta. Depois da descoberta final, não houve anúncios públicos, nem comunicados oficiais, nem tentativas de esclarecimento. O processo foi silencioso, quase burocrático demais para algo daquela magnitude. A estação começou a desaparecer, não fisicamente, mas administrativamente. Seu nome foi removido de bases de dados abertas, depois de registros técnicos, depois de arquivos internos. Referências cruzadas foram apagadas, códigos desativados, rotas de satélite reconfiguradas. Para qualquer pessoa que tentasse procurar informações, a estação simplesmente deixara de existir. Não como ruína, não como mistério, mas como algo que nunca esteve ali. O monitoramento remoto foi mantido por um curto período após o arquivamento oficial do caso, mas por hábito do que por convicção. Técnicos continuaram observando os dados chegarem, mesmo sem saber exatamente por quê. Não havia mais relatórios formais, apenas registros automáticos armazenados sem análise aprofundada. Aos poucos, esse monitoramento também foi sendo reduzido. Primeiro, a frequência das verificações humanas diminuiu. Depois, os alertas foram desativados. Por fim, o acompanhamento foi completamente cancelado. A justificativa registrada era simples e fria. Não havia mais risco imediato. Não havia interação hostil. Não havia justificativa operacional para manter recursos dedicados a algo que não produzia resultados práticos. O caso foi oficialmente classificado como encerrado, inconclusivo, sem responsáveis, sem continuidade. O silêncio que se seguiu não foi imediato. Durante algum tempo, os dados continuaram chegando, agora ignorados. Pacotes mensais, depois semanais, depois espaçados demais para justificar qualquer atenção.
Sem destinatário humano direto, essas transmissões passaram a ser apenas mais uma anomalia perdida em sistemas sobrecarregados. Algo que ninguém olhava porque ninguém mais queria olhar. A estação, do ponto de vista humano, estava morta. Nenhuma expedição adicional foi autorizada. Nenhum técnico voltou a pisar no local. Nenhum debate sério sobre desligamento físico aconteceu. A simples ideia de retornar parecia desnecessária e, ao mesmo tempo, profundamente indesejável. Não havia nada a ganhar indo até lá, e havia algo indefinível a perder. Com o passar do tempo, os poucos envolvidos diretamente no caso foram realocados, promovidos, aposentados ou simplesmente afastados. O conhecimento sobre a estação fragmentou-se. O que restou foram memórias incompletas, anotações pessoais, impressões difíceis de explicar. Não havia mais uma narrativa única, apenas pedaços de algo que nunca foi totalmente compreendido. A sensação de encerramento era falsa, mas funcional. O mundo seguiu em frente. Meses depois, quando o último sistema automático ligado à estação foi finalmente desligado, acreditou-se que tudo havia terminado. Não houve cerimônia nem confirmação solene. Apenas um comando executado e uma luz que deixou de piscar em uma sala qualquer. A estação foi considerada, finalmente, silenciosa. Durante algum tempo, nada aconteceu. Então, quase um ano depois do arquivamento definitivo, um dado isolado apareceu. Não era um pacote complexo nem uma transmissão extensa. Era apenas uma entrada simples em um sistema que, tecnicamente, não deveria mais receber nada. Um registro mínimo, quase irrelevante se não fosse completamente impossível. O sistema, já esquecido, ainda estava lá, e algo havia conseguido alcançá-lo. O dado apareceu sem alarde, sem erro associado, sem qualquer tipo de alerta. Apenas um registro de rotina, como tantos outros que haviam passado despercebidos antes. A diferença era a data, exatamente um mês após o último registro conhecido. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. A partir desse momento, o padrão se estabeleceu. Uma vez por mês, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. Um único dado. Nenhum fluxo contínuo, nenhuma série complexa, apenas uma confirmação. Não havia metadados suficientes para rastrear a origem. Não havia rota identificável. O dado simplesmente aparecia, como se sempre tivesse feito parte do sistema, como se o sistema nunca tivesse sido desligado de verdade. Durante algum tempo, ninguém percebeu. Quando finalmente alguém notou, foi tarde demais para determinar quando exatamente aquilo havia começado. O máximo que se conseguiu afirmar era que o dado surgia com uma regularidade impossível de ignorar. Não falhava, não atrasava, não se repetia fora do padrão. Alguns tentaram ignorar, outros tentaram excluir o registro. Ele sempre voltava no mês seguinte. Não como duplicata, mas como uma nova entrada, limpa, isolada. Como se algo estivesse apenas verificando se ainda era possível ser registrado. Não havia mensagem, não havia voz, não havia números complexos, apenas uma linha de status. Quando alguém, por curiosidade ou inquietação, decidiu observar mais de perto o conteúdo exato daquele dado, percebeu que ele seguia um formato conhecido, antigo, um formato utilizado nos primeiros dias da estação, quando os sistemas ainda eram simples, quase rudimentares, um formato que não era mais usado há anos. Isso por si só já era perturbador, mas o conteúdo era ainda pior. A linha não trazia explicações, nem alertas, nem coordenadas. Era apenas uma confirmação de funcionamento. Algo que não precisava ser enviado se ninguém estivesse esperando por ele. Em algum lugar, alguém ou algo aguardando uma resposta. O dado dizia: status do sistema, ativo, presença detectada. Nada mais. Não havia identificação da presença, não havia localização, não havia contexto, apenas a afirmação seca de que algo estava ali.
algo suficiente para justificar o status ativo. Após a descoberta desse padrão, houve uma breve discussão interna sobre reabrir o caso, não oficialmente, mas em conversas isoladas, trocas de mensagens privadas, olhares prolongados em corredores silenciosos. A ideia foi descartada rapidamente, não por falta de curiosidade, mas por uma percepção compartilhada e nunca verbalizada de que olhar novamente significaria participar outra vez. O dado não pedia atenção, ele não exigia resposta, ele apenas confirmava. O monitoramento não foi reativado, nenhum alarme foi configurado. O registro mensal continuou sendo armazenado automaticamente, empilhando-se em servidores esquecidos, acessíveis apenas a quem soubesse exatamente onde procurar. Com o tempo, até isso se tornou irrelevante. Um ruído administrativo em meio a milhões de outros. O mundo seguiu ignorando. A estação continuou fora dos mapas, fora dos relatórios, fora da memória coletiva. Nenhum satélite era oficialmente apontado para ela, nenhum humano a observava diretamente. Ainda assim, em algum lugar, algo mantinha aquela rotina simples, quase educada. Uma confirmação mensal de que nada havia terminado. A ausência de explicação tornou-se o verdadeiro encerramento. Não houve resposta final, nem revelação absoluta, nem confrontação direta. Apenas a certeza incômoda de que o silêncio não significava inatividade, apenas invisibilidade. E talvez isso fosse o mais perturbador de tudo. Porque não havia indícios de que aquilo estivesse crescendo, se aproximando ou ameaçando. Não havia urgência, não havia pressa, apenas paciência. Algo que podia esperar indefinidamente, sem necessidade de ser compreendido. A estação não precisava mais ser observada. Ela já tinha cumprido seu papel. E, uma vez por mês, em um sistema que ninguém mais monitora, uma linha simples continua aparecendo. Status do sistema. Ativo. Presença detectada. Silêncio.